Boa tarde a todos. Hoje vamos falar sobre os ventiladores mecânicos e o uso na pandemia. Os participantes desse grupo é a professora Lídia, que é orientadora, a Alice Martins, a Clara Rodrigues, o Henrique Ferreira, a Ingrid Almeida, o Luan Menezes, a Mariana Santos, o Rafael Ambrosius e eu, Nicole Caroline. Primeiramente, para começar tudo isso, a gente tem que entender o que é a ventilação mecânica, como surgiu, os seus conceitos. E para começar mesmo, eu vou falar o que é a ventilação mecânica para vocês entenderem melhor. É a substituição da atividade respiratória espontânea do paciente. Seu principal objetivo é a manutenção das trocas gasosas. Assim, ele alivia o trabalho dos pulmões e evita a fadiga da musculatura respiratória. Tem várias indicações para ventilação mecânica, mas em geral ela é utilizada quando o paciente não tem oxigenação ou ventilação adequada e não consegue manter suas vias respiratórias protegidas, que é o que o COVID-19 provoca nos pacientes. A infecção pelo patógeno do Covid-19, ele provocou a internação de muitos pacientes pelo desenvolvimento de síndrome respiratória e aumentou o uso da ventilação mecânica. Eles estimam que 20% dos pacientes diagnosticados com Covid desenvolvem a forma grave da doença e eles podem adquirir a síndrome da angústia respiratória aguda, que é a forma mais severa da doença. A ventilação mecânica, ela tem uma história muito longa e uma linha do tempo muito antiga. A gente vai fazer um breve histórico aqui para vocês conseguirem entender um pouquinho por cima. Em 1543, Vesalius publicou um tratado intitulado de Humani Corporis Fabrica, que provavelmente teve a primeira referência definitiva sobre a ventilação mecânica. Já em 1573, Alfred Willis construiu o primeiro pulmão funcionante, que chamou de espirófero. Aí no canto do slide a gente colocou uma foto para vocês terem uma noção de como que era. Aí, em 1929, em Boston, Drinker e Shaw desenvolveram o primeiro pulmão de ferro amplamente utilizado e usado para tratamento da poliomielite. Já em 1952, com a epidemia da poliomielite na Dinamarca, já eram utilizados esses pulmões de ferro, porém a quantidade de máquinas nos hospitais era limitada. Foi então que o anestesista Bjorn Ibsen pensou uma traqueostomia com introdução de reanimador manual para ventilar o paciente, provando assim a eficiência da ventilação invasiva, que se tornou o procedimento padrão para tratamento da doença na polio na Dinamarca. Aí, agora na década de 80, com a criação dos ventiladores microprocessados, ampliou as modalidades de aplicação do suporte respiratório. A evolução desses aparelhos respiratórios resultou nos ventiladores existentes hoje em dia. Quanto mais avançou nos aparelhos respiratórios, maior se tornou o controle sobre indicadores clínicos dos pacientes durante o suporte respiratório. Existem algumas formas de ventilação mecânica. Uma delas é a ventilação mecânica não invasiva, que é quando o equipamento é conectado ao paciente por meio de máscara. Eu conheço algumas pessoas que já utilizaram dessa ventilação, pois é muito comum e também não só utilizada para COVID-19, mas com COVID, a maioria das pessoas utiliza ela quando está com grave complicações. E tem a ventilação mecânica invasiva, que é quando o equipamento é conectado ao paciente por meio de um tubo endotraqueal, intubação ou traqueostomia. Eu não conheço ninguém que já utilizou dessa ventilação mecânica, mas eu já vi isso muito em séries, em filmes, e acredito que vocês também. O ciclo ventilatório da ventilação mecânica não invasiva, ela com pressão, na verdade com pressão positiva, ela contém 4 fases, que é a fase inspiratória, a mudança de fase, conhecida também como ciclagem, a fase expiratória e a mudança de fase, também conhecida como disparo. A fase inspiratória é a fase em que ocorre o ventilador forma um vácuo e quando esse vácuo ele é interrompido, ocorre a expiração. Já a mudança de fase ou a ciclagem
é a transição entre a fase inspiratória para a fase expiratória. Temos também a fase expiratória, que é o momento seguinte ao fechamento da válvula inspiratória e a abertura da válvula expiratória. E a última fase, que é o disparo, que é quando ocorre o fechamento da válvula expiratória, que aí ocorre um disparo no ventilador, dando início a uma nova fase inspiratória. Agora a gente vai ver um vídeo explicando esses conceitos que a Alice acabou de falar, que é o ciclo ventilatório, e que é bem explicativo sobre a ventilação mecânica invasiva. Agora está ocorrendo a entrada de oxigênio para os pulmões, os inflando. E agora a saída de gás carbônico. O ventilador sopra o ar rico em oxigênio. E aí ele passa por um umidificador e aquecedor, passando pela válvula que ela explicou e entrando para os pulmões. E aí o gás carbônico sai da mesma forma, só que ele vai para a válvula de exalação. A física na ventilação mecânica, ela sempre vai ocorrer, porque quando os nossos pulmões eles são inflados, 3 conceitos físicos estão ali presentes. O volume interno aumenta, provocando a diminuição da pressão, que desenvolve um fluxo de ar de fora para dentro, e há um acúmulo de energia potencial elástica, devido à elasticidade dos pulmões, que é fundamental para promover a retração dos órgãos durante a expiração. E agora eu vou explicar esses conceitos físicos que a Alice acabou de citar da física, que são presentes na ventilação mecânica, que é o volume, a pressão e a energia potencial elástica. O volume é a medida que quantifica um espaço ocupado por um corpo ou substância, prestando-se extensão em 3 dimensões, comprimento, largura e altura. A pressão é a intensidade de uma força atuante em uma determinada área. E a energia potencial elástica é a energia adquirida por um corpo elástico capaz de retornar ao seu formato original após sofrer algum tipo de deformação. A energia potencial elástica depende do tamanho da deformação sofrida pelo corpo e da constante elasticidade desse corpo. Como a gente falou sobre todos os benefícios, digamos assim, a gente também quer pontuar as complicações que a ventilação mecânica ela pode trazer. A presença do tubo endotraqueal, ele pode causar riscos de pneumonia associado ao ventilador e a tensão das pregas vocais. As complicações da ventilação mecânica, ela contínuas em si são pneumotóricas, toxicidade por oxigênio, hipertensão arterial e lesão pulmonar associada à ventilação mecânica, devido à imobilidade do paciente. O paciente pode ter lesões por pressão. Por o paciente estar com um tubo endotraqueal, ele não consegue conversar, ele não tem mobilidade. Então, isso pode estar prejudicando bastante as cordas vocais dele quando ele for se recuperando. A maioria dos hospitais, eles possuem protocolos padronizados para a redução das complicações. Mas a maneira mais eficaz de reduzi-las é limitar o uso da duração. No caso, quanto menos tempo o paciente ficar na ventilação mecânica, menos riscos ele corre nas complicações da VM. E, por fim, a gente gostaria de falar que as ventilações mecânicas salvam vidas sim, porque apesar das complicações existentes, como a Alice acabou de citar, quando é fundamentada uma decisão segura sobre o quadro clínico do paciente, a ventilação mecânica tende a ser um importantíssimo recurso à vida. Por quê?
quando é conectado à ventilação mecânica, o paciente tem, assim, um repouso nos pulmões, porque aí evita a fadiga da musculatura respiratória e alivia o trabalho desses pulmões. Assim, quando ele for se recuperando, vai ter uma melhora muito mais rápida, tendo alta mais rápido também. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação de todos. A gente agradece, espero que tenham entendido bem sobre esse importantíssimo recurso que está sendo tão utilizado agora com o Covid-19 e que acabe logo isso e voltemos a viver normalmente.